Pagar mais de R$ 500 para assistir um jogo da seleção brasileira é um absurdo. Além disso, o time não dá sinais positivos em campo. Os torcedores estão ficando cada dia mais enfurecidos. O que esperar de um time que é comandado por corruptos e desonestos? Não se pode criar expectativas em uma equipe que, ao invés de chamar jogadores que deveriam estar lá, chamam jogadores que pagam para jogar. Me diga, quem é o verdadeiro prejudicado nessa história? Uma coisa chamou a atenção no jogo contra o Uruguai. Vários setores do estádio estavam praticamente vazios. A famosa cadeira leste parecia uma página em branco. Essas foram as imagens vistas antes da bola rolar e durante todo o jogo. O motivo? Os valores absurdos dos ingressos que estavam sendo vendidos. O valor mais acessível foi de R$100, mas esse valor era apenas da meia entrada. O ápice do absurdo foi o custo dos assentos mais caros. Valores entre R$600 a R$800 foram registrados por torcedores que se mostraram revoltados nas redes sociais. O internauta tweetou: "Achei elitista os valores dos ingressos, que são entre R$100 a R$600 para os torcedores assistirem o jogo, sendo que os mais pobres assistem pela TV." Logo após esse vexame, algumas notícias foram vinculadas na mídia. Segundo os jornalistas Marcel Riso e Nuno Krause, da Itatiaia, o público abaixo do esperado da Arena Fonte Nova deve fazer com que a CBF mude o modus operandi para a venda de ingressos para os Jogos do Brasil como mandante. A direção da entidade informou que agora só fará jogos em estádios em que tenham autonomia para definir a política de preços. Isso, segundo o comando da confederação, não foi possível em Salvador porque os valores foram definidos pela administração da Fonte Nova. Além de ter que pagar um absurdo no valor do ingresso, o torcedor ainda tem que ouvir essa desculpa esfarrapada por parte da CBF. Vários comentaristas esportivos também opinaram sobre o número de torcedores presentes no estádio. Segundo a matéria da ESPN, 41.511 torcedores compareceram à Arena Fonte Nova. Apesar dessa afirmação, ficou evidente nas imagens das arquibancadas que isso não era verdade. A efeito de comparação, essa é a Arena Fonte Nova com mais de 40 mil pessoas em um jogo do Bahia. Uma coisa é fato: ninguém liga mais para a seleção brasileira, por motivos óbvios. O time é totalmente desconectado do que um dia foi a seleção várias vezes campeã do mundo. Nas últimas décadas, torcedores foram se afastando do time, principalmente por causa das realizações dos jogos, que ao invés de serem feitos aqui no Brasil, eram disputados em países que não têm nada a ver com o esporte. A série de amistosos em países que são incomuns com o nosso povo e a nossa cultura é ridículo. Estados Unidos, Arábia Saudita, Japão e outros. E se já não bastasse isso, os valores dos ingressos vendidos aqui no Brasil são um absurdo. Pagar R$800 para assistir um jogo do Brasil em Salvador chega a ser uma piada de mau gosto. Você não vai ter todo mundo amontoado procurando uma televisão para ver o jogo do Brasil. Não vão estar. Mudou, cara, mudou. Eles conseguiram, com o passar do tempo, descolar o torcedor de futebol, apaixonado por futebol, da seleção brasileira. Então o cara não liga. Não, eu tô em casa hoje, TV aberta, 9h30, liga para ver o jogo. Uma quantidade considerável de torcedores pedem a demissão de Dorival Júnior. O desempenho pífio do time nos últimos jogos estão sendo citados como o principal motivo. Um dos maiores erros do treinador foi quando ele colocou 5 jogadores que jogam nas pontas do campo juntos de uma vez só, fazendo assim o time perder a criatividade no meio-campo, sem falar em alguns outros erros na escalação do. Mesmo com o empate amargo contra o Uruguai, Dorival enxergou uma evolução no time. Em entrevista, ele afirmou que
O trabalho vem melhorando a cada momento. Percebo isso em todas as colocações dos jogadores. Temos que ter paciência para encontrar a equipe ideal, uma que passe mais confiança ao torcedor. Mesmo que as pessoas não queiram enxergar, o trabalho está acontecendo. Os resultados, infelizmente, encobrem tudo. Dorival vê melhorias, entretanto, as estatísticas mostram outra coisa. Desde sua chegada no comando do time, foram 14 jogos, 6 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota. Distante das primeiras colocações, o time está desagradando até mesmo os torcedores mais fanáticos. Na era Tite, a seleção apresentou uma melhora considerável, mas no geral, o Brasil não é mais o mesmo faz tempo. Já que insistem tanto em troca de comando, será que um técnico estrangeiro resolveria essas lacunas? Em seu blog no GE, Alexandre Aliati escreveu: "Um bom técnico não é suficiente para comandar o Brasil. O posto não exige qualidade, exige excepcionalidade. É por isso que a seleção precisa de um comandante estrangeiro, porque não há, neste instante, nenhum treinador brasileiro neste patamar. A questão não é exatamente Dorival, é o momento do futebol brasileiro. Então, o que resta de esperança? Algum treinador excepcional? Uma figura que nos chacoalhe, que bagunce nosso tabuleiro, que nos tire dessa mesmice? Mas quem? Aí cabem algumas perguntas. Por que os 3 primeiros colocados do Brasileirão são treinados por estrangeiros? Por que os 2 melhores trabalhos desenvolvidos no Brasil nos últimos anos foram feitos por estrangeiros? Por que o time mais envolvente que vimos jogar por aqui em um passado recente, o Flamengo de Jorge Jesus, tinha um treinador estrangeiro? Por que não há nenhum técnico brasileiro em uma posição de destaque na Europa? Essas perguntas são muito interessantes. Vou deixar minha opinião no primeiro comentário fixado e aconselho você a fazer o mesmo. A constante troca de treinadores no século XXI é assustadora. Até o momento, a seleção obteve 9 técnicos em seu comando. Dorival Júnior é o atual. Antes dele estava o Fernando Diniz, que chegou em 2023 com a promessa de organizar o time que até então era treinado pelo Ramon Menezes. A CBF fez uma bagunça generalizada ao contratar 2 técnicos interinos. Após a saída do Tite, houve uma certa urgência para contratar um novo técnico. Ramon Menezes foi o escolhido para a vaga, até a suposta chegada de Carlo Ancelotti. Porém, no comando do time, seu desempenho estava muito abaixo do esperado. Além de estar treinando a seleção principal, o Ramon continuava também na seleção sub-20. Após derrotas para Marrocos e Senegal no time principal, houve também uma eliminação histórica para a seleção de Israel no Mundial Sub-20. Com isso, o treinador teve seu fim decretado. Sua demissão aconteceu logo após a chegada de Rodrigo Caetano, que foi contratado como novo diretor técnico da seleção. As metas não foram alcançadas. O fracasso no Mundial Sub-20 refletiu também no time principal. A seleção entrou em um dos seus piores momentos na história. Em números totais, pelas seleções Sub-20 e principal, o Ramon comandou o Brasil 25 vezes em 2023. Foram 17 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Os times marcaram 56 gols e sofreram 21. E nesse momento conturbado que entra o Fernando Diniz, com o objetivo de suprir o cargo de treinador, ele assinou um contrato em julho de 2023 até junho de 2024. O treinador assumiria o time até a chegada de Ancelotti, que terminaria seu contrato com o Real Madrid neste mesmo período. Justamente por isso que ele continuou ainda sendo técnico do Fluminense, trabalhando em 2 empregos. A expectativa da chegada de Ancelotti foi grande.
Os jornais esportivos aqui do Brasil e do mundo inteiro já davam como certo a contratação do treinador. O presidente Edinaldo Rodrigues era quem estava liderando as negociações. Houve um grande interesse por parte do Ancelotti para treinar a seleção brasileira. O salário, o tempo de contrato, entre outros acordos, agradaram. Mas com a quebra do sigilo por parte da direção da CBF e principalmente Edinaldo Rodrigues, que citavam em entrevistas que Ancelotti iria ser o técnico do time, fez o treinador italiano se decepcionar com o vazamento da negociação. A gota d'água foi quando o narrador Luiz Roberto da Globo anunciou em rede nacional que a contratação do Ancelotti era tido como certa pela CBF. Na verdade, não havia nada assinado. Até então, o acordo era totalmente verbal. A empolgação da CBF em associar o treinador italiano à seleção brasileira acabou atrapalhando o processo. Edinaldo Rodrigues ainda tentou contato com o italiano após demitir o Ramon Menezes. Segundo Marcel Rizzo da rádio Itatiaia, Ancelotti foi procurado para dar aval ao nome de Fernando Diniz, que seria o interino por 1 ano. Mas o italiano não quis participar dessa decisão. Desde então, os contatos ficaram cada vez mais raros. Para completar toda essa bagunça, Diniz fracassou na seleção brasileira. Foram 3 derrotas, 1 empate e só 2 vitórias em 2023. Com isso, Diniz deixou o cargo antes do fim do contrato. O trabalho durou apenas 6 jogos. Logo nos primeiros dias de 2024, ele foi avisado do seu desligamento do comando técnico. A bola da vez era o Dorival Júnior. Entra ano e sai ano e a seleção continua sendo pauta nos bate-papos esportivos, por sua maioria de forma negativa. São mais de 20 anos sem convencer e a pergunta que fica é: qual é o problema da seleção brasileira? Aparentemente, técnico não é. Fábio Luciano, comentarista da ESPN, opinou sobre o assunto. O que falta nessa seleção é um pouco mais de responsabilidade. Essa geração, que o Price falou alguns nomes como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, eram caras que, quando vestiam a camisa da seleção, pareciam que assumiam essa responsabilidade. Se a gente falar que essa safra é a pior, eu não concordo. Se ela for a pior, o mundo do futebol está perdido, porque temos 3 caras que jogam no Real Madrid, que é o melhor time do mundo. 2 goleiros que vestem a camisa de Liverpool e Manchester City. Não é a pior geração. Na minha opinião, falta um pouco você chamar a responsabilidade, você entender o que é vestir a camisa da seleção brasileira. E tem a questão coletiva, porque são caras bons, mas que coletivamente não apresentam nada. Carlo Ancelotti também comentou sobre o assunto. Em entrevista coletiva ele afirmou: o problema do Brasil é coletivo, não é individual. Está tendo uma dificuldade para ter uma nova versão. Não é coisa de Vinícius, é mais coletivo. Esse está sendo o grande problema da seleção brasileira, se reinventar. O time continua vivendo na sombra dos campeões passados. Talvez abaixar um pouco a bola e reconhecer os problemas seja um bom início. É bem verdade que não é simples, mas querer transformar um time do dia para a noite é loucura. Não basta apenas trocar de técnicos para os problemas serem solucionados. Estamos falando aqui de uma seleção e não de um time do Brasileirão que resolvem as coisas assim. Quando acontece uma convocação da seleção brasileira, logo lembramos de alguns jogadores que não estão na lista. Chega até mesmo ser ridículo ver jogadores que estão em má fase sendo convocados. Mas por que isso? Já vazaram algumas informações sobre o que acontece nas entrelinhas, principalmente em relação às convocações. Luciano Bivar, ex-presidente do Sport, já admitiu publicamente ter pagado propina à CBF. Nós contratamos lobistas para colocar o Leomar na seleção brasileira. Isso é feito hoje como era feito antigamente.
Se eu pudesse colocar 5 jogadores do esporte na seleção brasileira hoje, eu colocaria. Já faz muito tempo que os técnicos da seleção não têm autoridade efetiva para fazer convocações. Temos vários exemplos a serem vistos. Não preciso citar nomes, mas uma hora ou outra você já percebeu. Quando alguns comentaristas criticam o treinador, acabam manipulando sua opinião. Chega a ser inconsciente, porque é mais fácil apontar o dedo para o treinador chamando ele de burro do que investigar o porquê dele ter chamado esses jogadores. A gente não vê o Globo Esporte criticando essas convocações. Os veículos de mídia, por sua maioria, também não. Por que isso? Seria porque o Grupo Globo detém os direitos de transmissão dos jogos? Ou tem mais coisas por trás disso? Quando o assunto é corrupção, a CBF não passa em branco. Por décadas, presidentes, dirigentes e vários outros membros importantes do grupo eram manchetes de jornais pelo mundo. Quem não se lembra do famoso caso de José Maria Marim, que foi presidente da CBF de 2012 a 2015? Ele ficou quase 5 anos preso depois de ter sido condenado pela justiça norte-americana no FIFA Gate em um esquema de corrupção envolvendo dirigentes do alto escalão da FIFA. Houve nomes também como o de Marco Polo Del Nero, Rogério Caboclo, Ricardo Teixeira, entre outros que passaram pela entidade. Qualquer dia desses eu faço um vídeo falando sobre o assunto. E agora, na atual gestão, temos o excelentíssimo senhor Edinaldo Rodrigues, que retornou ao comando da seleção após ter sido temporariamente afastado. Segundo o portal de notícias do STF, o Brasil correria o risco de ficar de fora dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além disso, ele verificou que o afastamento do presidente da CBF poderia causar danos graves e irreparáveis. O jeitinho brasileiro venceu de novo, mais uma vez, no futebol. E se você, torcedor, assim como eu, se sente decepcionado e triste com tudo o que está acontecendo na seleção brasileira, fique sabendo que você não é o único. A sensação de desconforto com esse time é comum entre todos os brasileiros. O melhor que podemos fazer é parar de dar tanta importância a uma entidade que não beneficia a gente em nada e que apenas suga nossas energias e dinheiro. E você, pensa diferente? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.